pedindo a benção inicial, dando aos trabalhos Vera que fizesse a leitura da ata da 42ª, a mesma aprovada por unanimidade, com ressalva 2. Vereadores Elisiário e Valcir. Em seguida, a primeira secretária iniciou a leitura do expediente recebido, lido inicialmente o projeto legislativo 211/2016 do vereador Elisiário, que denomina Rua São João Batista, na localidade de Canudos. Também foram lidos os requerimentos 1 e 2, 2016, da bancada do PMDB ao prefeito municipal. Requerimento 1, 2016, solicitando informações e ou esclarecimentos, conforme concorrências públicas número 1, 2015 e 2, 2015, em que data foram elaborados os projetos de engenharia da obra de pavimentação da rua Leopoldo Freiberg Louro. Nome da empresa, entidade contratada para a elaboração dos projetos, nome e CNPJ do responsável técnico. O valor estimado da obra, conforme projeto. Qual o prazo para execução desta obra? Quinto, quais os trechos que serão abrangidos, mencionando o nome dos proprietários dos imóveis lindeiros do início e fim da obra? Quais as fontes de recursos que irão custear esta obra? Qual o prazo de pagamento, se for o caso, e qual a taxa de juros contratada, se for o caso. E requerimento 2, 2016, solicitando ao Executivo Municipal que encaminhe o expediente ao Jornal Biguaçu em Foco, solicitando as seguintes informações: que seja apresentada a esta Casa cópia das notas fiscais da editora do Jornal Biguaçu em Foco e da empresa gráfica Rio Sul, de todas as edições que foram publicadas, os anúncios institucionais contratados pela Prefeitura de Antônio Carlos, Santa Catarina. Seja relatada a quantidade de exemplares deste jornal, impressos diariamente, visto que a Prefeitura contratou a prestação de serviços de publicidade baseada na tiragem de 3.000 exemplares a cada edição. Ainda foi lida a indicação 1, 2016, do vereador Elisiário ao secretário de Obras Públicas e Urbanismo para que seja providenciada a drenagem do antigo rio Biguaçu no trecho compreendido entre a propriedade de Adelar Gelslest até a atual rio Biguaçu, próximo a Ponto Cantáurio Cardoso, na localidade do Guiomar de Baixa. Também foi lida a indicação 2, 2016, da bancada do PMDB ao mesmo secretário para que providencie com urgência melhorias, patrulhamento e colocação de material em alguns pontos, na rua Blásio Gesser, com início na rua Nilton Olegário Schmitz, na propriedade de Célio Gesser, na localidade de Guiomar de Fora, e vai até a rua São Francisco de Assis, em frente à propriedade de José Olaes de Souza, NECA, na localidade de Guiomar de Baixo. Lido, por último, o convite da Igreja Batista Palavra Viva de Antônio Carlos para o Retiro Palavra Viva 2016. Não havendo nada mais a ser lido no expediente, o presidente passou para as explicações pessoais, concedendo a palavra para o vereador Valcir. Fazendo uso desse expediente, o vereador fez um relato das obras que estão acontecendo no município, especialmente a obra de pavimentação da rua Leopoldo Freiberg, na localidade do Louro, iniciada no dia 11 de 1 de 2016. O vereador pediu um pouco de paciência aos usuários dessa via durante a execução desta obra, pois existem muitos pontos com desvios ou em mão única, porque estão sendo
construídos os bueiros e tubulações. O vereador ressaltou que o primeiro trecho já está com as obras bem adiantadas. A empresa está realizando o trabalho de compactação da base. Já a empresa vencedora da licitação do segundo trecho está fazendo os bueiros e a canalização, onde estão sendo utilizados em grande parte da obra tubos de 80 e em alguns pontos tubos de 1,5 metros de diâmetro. Valcir afirma que, se tudo correr bem e, se o tempo colaborar, esta obra deverá estar finalizada até o final do mês de maio, realizando um sonho antigo daquela comunidade e do município. Após a conclusão desta obra, o Poder Público Municipal deverá dar início em uma outra obra muito esperada pela comunidade de Santa Bárbara, que é a pavimentação da Rua 4 de Dezembro. O vereador afirmou que já tem alguma coisa bem adiantada para levantar recursos para esta obra. Fazendo uso do aparte concedido pelo vereador Valcir, o presidente disse que esteve fazendo uma visita às obras de pavimentação da rua Leopoldo Fleiber, onde conversou com alguns moradores e, em alguns pontos, percebeu que estão utilizando tubos de 80, quando, na verdade, deveria estar utilizando tubos de 1,5 metro. Citando como exemplo os córregos que passam próximo à propriedade do senhor Anério Reifler. Valcir disse que nesses locais já estão sendo utilizados tubos de 1,5 metro, por ser este um local que apresenta um volume muito grande de água, especialmente quando chove muito, que também será utilizada a tubulação de 1,5 metros nas proximidades da propriedade dos Conrad, além da preservação da tubulação existente. A vereadora Vera também fez uso do aparte, dizendo que surgiu comentários de que ficará um pequeno trecho em outros que serão pavimentados sem pavimentação. Isto procede? Questionou a vereadora. Valcir disse que esse comentário existiu via Facebook e não sabe de onde surgiu, porque se conversar com o prefeito e com o engenheiro, isso não existe. Ou seja, não ficará nenhum trecho no meio sem pavimentação. Não havendo mais vereadores inscritos nas justificações pessoais, o presidente passou para a ordem do dia, submetendo os requerimentos 1 e 2 da bancada do PMDB em votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia e vereadores inscritos no expediente, o presidente solicitou ao vereador Adelmo que fizesse a oração final e, após deu por encerrado os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima para o dia 16 de fevereiro do corrente, após feriado de carnaval, no horário regimental. E, para constar, eu, Vera Lúcia Conrado Silveira, primeira secretária, mandei lavrar, a presente que segue assinada pela mesa diretora. Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2016. Em discussão, a ata. Vereador Edson. Aqui, primeira página, sendo a mesma aprovada por unanimidade, conforme a ressalva. Vereador Elisiário e o Valcir. Só que eu questionei que eu não seria a favor da ressalva. Você foi contra? Da ata, sim. Da ressalva, não. Então, aqui está sendo aprovado conforme a ressalva. Aprovada unanimidade. Então, quer dizer que eu, da forma como ela foi colocada, eu não mencionei. Certo? Mais algum vereador? Não veio a ata, só a ressalva como foi colocado, não. Mais algum vereador? A ata está em votação. Aprovada com a ressalva do vereador Edson. Dando continuidade aos nossos trabalhos, solicito a segunda secretária, a vereadora Anice, que faça a leitura do expediente recebido.
Ofício número 001/2016. Antônio Carlos, 2 de fevereiro de 2016. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, valho-me do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 1576/2016, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar e anular dotações orçamentárias do município de Antônio Carlos, Santa Catarina, e da outras providências. No oportuno, solicito a apreciação do presente projeto de lei nos termos do artigo 144, parágrafo 5 da Resolução número 043/90. Na oportunidade, renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Paulo Remor, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 1576/2016. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar e anular dotações orçamentárias do município de Antônio Carlos, Santa Catarina, e da outras providências. Antônio Paulo Remor, Prefeito Municipal, no uso das suas atribuições legais, em especial pelos poderes conferidos no artigo 56, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica suplementada na importância de R$50 mil a dotação da verba do orçamento vigente abaixo relacionado. Ampliação da rede física do ensino infantil, R$50 mil. Artigo 2º. A despesa resultante do disposto no artigo anterior correrá à conta da anulação das seguintes dotações. Ampliação da rede física do ensino fundamental, R$50 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Antônio Carlos, 2 de fevereiro de 2016. Antônio Paulo Remor, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 1576/2016. O presente projeto de lei se justifica tendo em vista a necessidade da suplementação da dotação orçamentária em questão, haja vista que a municipalidade foi contemplada pelo governo federal com mais uma creche do programa Pro Infância. No entanto, como contrapartida, cabe à municipalidade garantir que o imóvel terreno que abrigará a dita creche esteja em perfeitas condições da instalação, como terraplanagem, estaqueamento, entre outros da mesma natureza. Por esta razão, ante ao insuficiente valor na dotação orçamentária para a realização desta obra, preparação do terreno, faz-se necessária a anulação da referida dotação no ensino fundamental e, consequentemente, a suplementação no ensino infantil. Destarte constatada a necessidade, validade e a legalidade da suplementação de dotação orçamentária, impositiva é a aprovação do presente projeto de lei. Antônio Carlos, 2 de fevereiro de 2016. Antônio Paulo Remor, Prefeito Municipal. Requerimento número 003/2016. Os vereadores da bancada do PMDB requerem, após aprovação do plenário, que o Executivo Municipal encaminhe a esta Casa as informações abaixo relacionadas. O valor das disponibilidades financeiras existentes em 31 de dezembro de 2012. Valor dos restos a pagar em 31 de dezembro de 2012 a 2015. Valor dos contratos de financiamentos existentes em 31 de dezembro de 2012. Seu prazo de pagamento e taxa de juros contratados. Relacionar as verbas aprovadas em projetos de convênios por deputados estaduais, federais e senadores, existentes em 31 de dezembro de 2012, cujas obras foram executadas no período de 2013 a 2016. No período de 2013 a 2015, relacionar as obras e ações cujos valores foram financiados por agentes financeiros públicos ou privados. Informar as obras executadas no período 2013 a 2015 com recursos próprios. Informar a quantidade de metros quadrados e sua destinação das lajotas retiradas da Rua 6 de Novembro. O valor arrecadado pelo município no período de 2011 a 2015, destacando receitas próprias de retorno do ICMS, do FPM e Fundeb.
informar o percentual do orçamento investido em educação ano a ano, no período 2011 a 2015. Informar o percentual do orçamento investido em saneamento básico ano a ano no período 2011 a 2015. Senhor Prefeito, continuamos salientando que cópia de todos os requerimentos apresentados nesta casa estão sendo encaminhadas para a controladora interna deste município e aqueles não respondidos por esta municipalidade serão encaminhados ao Ministério Público e, posteriormente, ao Tribunal de Contas do nosso Estado, para as devidas providências a pedido do próprio Ministério. Estamos exercendo nossa função de legislador. Para isto, precisamos da colaboração deste poder, fornecendo as informações solicitadas. Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2016. Elisiário José Schmidt, Edson Lair Decker, Vera Lúcia Conrad Silveira, Anice Josiane Vias da Silveira e Abraão José Feltz. Requerimento número 004/2016. Os vereadores da bancada do PMDB requerem, após aprovação do plenário, que o Executivo Municipal encaminhe a esta Casa as informações abaixo relacionadas. A. Informar o percentual do orçamento de gasto com funcionalismo municipal, ano a ano no período 2011 a 2015. B. Qual o percentual de reajuste salarial concedido ao funcionalismo no período 2011 a 2015, comparado com a inflação do período INPC. C. Valor do gasto mensal com energia elétrica e manutenção da iluminação pública no período 2011 a 2015. D. Relacionar os cargos comissionados e funções gratificadas no período de 2011 a 2015. Senhor Prefeito, continuamos salientando que cópia de todos os requerimentos apresentados nesta Casa estão sendo encaminhados para a controladora interna deste município e aqueles não respondidos por esta municipalidade serão encaminhados ao Ministério de Fevereiro de 2016. Elisiário José Schmidt, Edson Lair Decker, Vera Lúcia Conrad Silveira, Anice Josiane Vias da Silveira e Abraão José Feltz. Requerimento número 005/2016. Os vereadores da bancada do PMDB requerem, após a aprovação do plenário, que encaminhe a esta Casa as seguintes informações e ou esclarecimentos. A. Qual o número de crianças que estão na fila de espera para serem matriculados na creche? E. B. Quais as providências que estão sendo tomadas para a solução deste problema? Senhor Secretário, precisamos de medidas urgentes, pois existem muitas mães à espera destas vagas para matricular seus filhos e, assim, poderem trabalhar para compor a renda familiar. Senhor Secretário, continuamos salientando que a cópia de todos os requerimentos apresentados nesta Casa estão sendo encaminhados para a controladora interna deste município e aqueles não respondidos por esta municipalidade serão encaminhados ao Ministério Público e, posteriormente, ao Tribunal de Contas do nosso Estado para as devidas providências a pedido do próprio Ministério. Estamos exercendo nossa função de legislador. Para isto, precisamos da colaboração deste poder, fornecendo as informações solicitadas. Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2016. Elisiário José Schmidt, Edson Lair Decker, Vera Lúcia Conrad Silveira, Anice Josiane Vias da Silveira e Abraão José Feltz. Indicação número 003/2016. A vereadora Vera Lúcia Conrad Silveira, que a esta subscreve, amparada no regimento interno desta Casa Legislativa, vem solicitar ao senhor Antônio Paulo Remor, prefeito municipal, para que providencie, com urgência, a limpeza dos banheiros públicos e espaço físico do terminal rodoviário do município. Cabe salientar que neste local estão os únicos banheiros públicos do perímetro urbano do município, os quais são utilizados pelos usuários dos transportes coletivos, motoristas, cobradores e público em geral, os quais não vêm recebendo a devida manutenção, limpeza e higiene. Senhor Prefeito, este espaço está tão abandonado que está faltando inclusive papel higiênico nos banheiros, reclamam os usuários.
Sala das Sessões, em 16 de fevereiro de 2016. Vera Lúcia Conrado Silveira, vereadora. A indicação da vereadora Vera vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Indicação número 004/2016. Os vereadores da bancada do PMDB que abaixo subscrevem, amparados no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, atendendo os anseios e reivindicações de nossos servidores públicos municipais, vem indicar ao excelentíssimo senhor Antônio Paulo Remor, prefeito municipal, o que segue. Seja implantado um novo plano de cargos e salários, já solicitado pela vereadora Vera, por meio da indicação 035/2014, a qual permanece sem resposta. Tendo em vista a proibição para que funcionários utilizem o transporte escolar e o expressivo número de funcionários que se deslocam dos bairros e até de outros municípios para trabalharem na prefeitura, solicita-se a disponibilização do Vale Transporte a estes servidores, já solicitado pela vereadora Vera, por meio da indicação 026 de 11 de março de 2015, sem resposta. Reajuste no Vale Alimentação, já indicado pela vereadora Vera, indicação 027/2014, e posteriormente por nossa bancada por meio da indicação 061 de 30 de junho de 2015, da qual sequer obtivemos resposta de Vossa Excelência. Seja disponibilizado um plano de saúde aos nossos servidores, pedido já realizado pela vereadora Vera por meio da indicação 100/2014. Gratificação do PEMAC para todos os servidores que têm este direito. Reivindicação já apresentada pela vereadora Anice por meio da indicação 003/2013. Extrato diário do ponto eletrônico para o servidor. Instalação do ponto eletrônico em local de fácil acesso. Pagamento das horas extras conforme artigo 74 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e adicional noturno, conforme artigo 76 do mesmo Estatuto. Implantação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Senhor Prefeito, vamos valorizar mais nossos servidores que, nos últimos anos, só vem recebendo a reposição da inflação e nada mais. Somos sabedores de que o país passa por um momento de turbulência na economia. Porém, nosso município continua com uma boa arrecadação. Basta não investirmos em coisas desnecessárias, basta aplicarmos corretamente os recursos públicos. Se a administração pública apenas reabsorver o recolhimento do nosso lixo, extinguir os contratos com a mídia, jornais, rádio, para com a contratação de máquinas e equipamentos, parar com a contratação de máquinas e equipamentos terceirizados, com certeza sobrará mais recursos para serem investidos em nossos servidores, na saúde, em obras e na educação. Sala das Sessões, em 16 de fevereiro de 2016. Vera Lúcia Conrado Silveira, Abraão José Feltz, Edson Lair Decker, Elisiário José Schmidt e Anice Josiane Vias da Silveira. A indicação da bancada do PMDB vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Ofício número 004/2016. Antônio Carlos, 15 de fevereiro de 2016. Excelentíssimo senhor vereador Elisiário José Schmidt, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina. Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, consulto Vossa Excelência para a possibilidade de agendamento de audiência pública para as 18 horas do dia 23 de fevereiro de 2016, no auditório da Câmara Municipal. O objetivo é o de apresentar e avaliar o cumprimento das metas fiscais, físicas e fiscais estabelecidas para o terceiro quadrimestre de 2015. Certo de sua autorização, gostaria que esse convite se estendesse aos demais vereadores. Atenciosamente, Antônio Paulo Remor, prefeito municipal. Passamos para as explicações pessoais.
Temos um vereador inscrito, vereador Edson, a tribuna é sua. Da casa. Por presente, também dá uma boa noite aos novos colegas vereadores e uma boa noite aos internautas. Também gostaria de reforçar o requerimento que a gente já fez no ano passado, já fiz o que, umas 3 ou 4 vezes a gente fez o requerimento, do qual a relação dos recursos para o prefeito, que ele fala que ele não faz mais obra e deixou de ganhar recursos porque os vereadores da bancada do PMDB rejeitam. E a gente já fez vários requerimentos, então reforço mais uma vez para ele mandar a relação dos recursos que ele deixou de trazer para o nosso município através dos vereadores da bancada do PMDB. Como hoje também foi dada uma entrada do requerimento pedindo a relação de 2011 para 2015 dos recursos que foram feitos, a emenda e a dívida que ficou, então, que o outro prefeito deixou de financiamento. Então, a gente está pedindo. Então, ele pode mencionar todos os recursos que foi feito empréstimo, que eu sei que é de Rio Farias, a obra está lá. E não é diferente que a gente também aprovou 1.800.000, que está sendo iniciado, foi iniciado agora esse ano. Então, importante é que a obra saia. Então, é isso que eu estou pedindo, a relação das obras e do dinheiro que a gente deixou de receber. Então, a gente gostaria de que ele respondesse. Não adianta só ficar dizendo, eu não fiz aquela obra porque os vereadores do PMDB não aprovam. Então, eu quero que ele faça por escrito e a gente vai analisar se foi ou não foi, né? E também gostaria de... Não sei se o vereador Valci ou alguém da bancada do PP pode responder sobre a licitação do Louro, porque é 2 etapas. Alguém pode dizer qual é a metragem que foi, quantos metros foram licitados? Porque o projeto, não, a gente olha, mas o projeto dá uma metragem e as 2 licitações dá outra. Então, no meio, não vou dizer no meio, começa no início, dá 730 metros, e daí naquele trecho em diante tem um pedaço vago que não foi licitado. Mas o povo quer saber, a gente como vereador, nós não podemos dizer vai ser feito, a gente tem que dar uma resposta. Por exemplo, foi licitado tantos metros quadrados, vai ser executado tudo agora ou vai ser feito só aquele trecho de cima para baixo e de baixo para cima, e aquele trecho no meio vai ficar aberto? É isso que o povo quer saber. E nós, vereadores, ainda mais que nós aprovemos um projeto que é um financiamento do Badesc, 1.800.000, nada mais o direito de nós, vereadores, saber a realidade do processo. Isso é um direito nosso, do vereador, e um direito do povo, que é um dinheiro público. Então, esse dinheiro, a população quer saber, eu não sei. Eu só sei dizer, da forma como está hoje, a obra não vai ser executada toda. Porque a licitação, por exemplo, se é 3.000 metros, é 3 quilômetros, certo? E ela está licitada 2.600 metros, ele não pode fazer uma emenda, porque é um projeto. Ele só pode fazer uma emenda daqueles 2 trechos que foram licitados. Por exemplo, se tiver um terreno úmido que precisa cavar, precisa fazer um dreno, aí sim, de repente, se pode fazer um aditivo.
Agora, fazer uma emenda, um aditivo, numa obra que não foi nem licitada de um trecho, isso aí não existe. Então, é isso que eu quero saber. Quando vai ser licitado, se está previsto, isso nós temos que saber. Nós, vereadores, somos obrigados a saber isso aí. Eu gostaria que o vereador Valci falasse, me respondesse. Eu conversei com o prefeito. Segundo informações que ele me passa, no andamento dessa obra, vai ser feita essa outra parte para que chegue no final, seja realmente concluído tudo. Agora, se vem um trecho de cima para baixo, para dizer até exatamente aonde que ele chega, o de baixo para cima se percebe que vai quase até na entrada do Vildemar Hoffmann. Então, de cima para baixo, eu não sei se chega até a casa do seu Balduino, um pouco acima, na entrada ali do Moacir. Eu não sei responder agora exatamente se existe já uma licitação dessa obra para ser concluída toda essa parte agora. Mas o prefeito disse que já tem em andamento, que vai ser feita toda essa obra, concluída toda, até o final do, agora veio de junho, julho, ele disse que até junho, se Deus quiser, quer inaugurar a obra toda. Agora, de que forma vai ser feito esse trecho do meio, eu não posso responder agora, que eu não tenho a resposta precisa. Tá. Outra pergunta, por exemplo, projeto em si, ele é um projeto só. O prefeito sabe, a empresa que faz a parte de cima, ele já sabe direitinho qual é a estaquinha ele para. Mesma coisa no início, eles têm a metragem. Então, eu não vejo por que fazer primeiro a parte de baixo e a parte de cima para depois saber qual é a metragem. Isso aí não existe. É um projeto só. Isso aí é coisa para... Sinceramente, vereador, isso aí não... Posso pode, não, pode. O que surgiu dúvida foi quanto a empresa de baixo, ela colocou as estaquinhas, até foi colocada antes do Natal, ela colocou um pouco além da minha casa, lá na curva. Então, tinha pessoas que achavam que só até ali, só aquele trechinho de 100 ou 200 metros. Então, na medida que ela foi estendendo, ela foi fazendo. Por exemplo, começou a obra ali, as estaquinhas não estavam nem colocadas lá no Nico do Clemente. Na medida que ela foi avançando, ela fazia a metragem certa. Então, agora em cima, ela já está lá acima do João Cor, também já tem a metragem mais para cima para ser concluído, e o tanto quanto a de cima para baixo, que eu sei, tem a metragem feita até na entrada do Moacir Jung, que é ali um pouco acima do seu Balduino. Agora eu não sei se essa empresa, na medida que ela vem trabalhando, ela vai concluir até aqui embaixo. Pelo que eu entendo, nenhuma empresa pode continuar a obra sem licitar. Isso aí não existe. Isso aí não tem. Por causa disso eu gostaria de saber. Porque nós somos obrigados a saber e o prefeito é obrigado a dar uma resposta para nós. Então eu gostaria que na próxima sessão o vereador ou a vereadora, qualquer vereador da bancada ali, desse uma resposta, porque a gente fez um requerimento pedindo o procedimento da licitação e da forma como está sendo executado. Não respondeu e deu 15 dias. A semana passada não teve sessão e ele não respondeu. Eu não sei se ele faz pouco caso da Câmara, que não precisa responder, eu não sei por quê. Não é crítica. A gente tem que saber responder para o povo. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Edson. Eu estou quieto vendo as perguntas, mas nesse projeto não tem a metragem dos 2 trechos da obra? Tem. Então, mas não dá? Se não tem essa metragem, eu vou procurar saber, vou dizer, na próxima sessão eu vou ter trazer a resposta para o vereador. Como eu falei, o vereador. Não, sim. Eu estava vendo as perguntas e para te perguntar se não tinha as metragens do projeto. O projeto em si, ele é completo. Ele tem... completa as metragens uma na outra. Então, se não tem, eu vou trazer a resposta para o vereador na próxima sessão. O vereador Pio, a metragem das duas licitações, certo? São 2 empresas. E sim, o projeto não sei se dá 3 mil metros ou 3 e pouquinho, é um projeto só. A quantidade o que foi licitado, que está publicado no edital, foi licitado, dá 2.600 metros, dá quase 3 quilômetros, falta 400 metros de extensão para dar 3 quilômetros. Então, se der 3 mil metros
de extensão, então falta 400 metros para licitar. Então, aquele trecho não está licitado, daquele pedaço, você entendeu? Aquele trecho não está licitado. Entendi, Agora, eu gostaria de saber por que aqueles 400 metros não foram licitados. Sim. Porque os dois trechos que estão sendo executados, no início, é a emenda do governo federal, e a outra é o financiamento do BADES, que é 1.800.000. Então, a prefeitura, no momento, não entrou com nada. Então, aquele trecho, a prefeitura tem dinheiro no caixa para fazer. Ou é a contrapartida? É a contrapartida. Então, é isso que eu quero saber, por que não foi licitado. Eu vou te dar a resposta por todos os vereadores na próxima sessão. Porque beleza. Porque todo mundo está perguntando e... Talvez seja contrapartida aquilo ali, né? Sim, mas tem que ser licitado, né? Sim. Então tá, então eu gostaria de ter a resposta. E também para dar continuidade à minha fala, o vereador Elisiário vai poder falar melhor também. O vereador Valci também falou sobre a tubulação e está dando uns rolos ali desse projeto ali, porque estão botando tubo grosso no lugar onde não precisa. Eu não sei quem está à frente desse processo, porque isso ali, da forma como o vereador Elisiário falou, botar 2 carreiras de tubo de 1,5 m numa valinha daquela ali, eu vou dizer uma coisa, onde um tubo de 60, de 50 resolve o problema. Pode? Eu tive 20 dias de férias, então esses dias eu acompanhei diariamente essas 2 empresas executando essas obras. Até então, 2 semanas, eu dei informação aqui na Câmara, que ali no seu Nicodemos, nós íamos talvez colocar um tubo de 1,5 m. Mas talvez não seria viável, colocaremos 2 tubos, um no lado do outro, de 1 metro, por causa do cano da Casan, senão tem que afundar muito esse tubo. E na segunda-feira, semana passada, indo lá para cima, ver essa obra, segunda-feira de tarde, lá no seu Agostinho, na descida do Gus, que a gente conhece, antes da casa do Anélio, tudo certo para a empresa, iam colocar tubo de 1,5 m, cheguei lá, estavam terminando de enterrar 2 tubos, um no lado do outro, de 80. Fiquei completamente indignado. Ao perguntar qual é o tubo que é mais na frente, que eu até então sabia que ele é tubo de 1 metro. Aí o responsável pela obra, estava ali, não o engenheiro, disse assim, não, ali vai ser colocado 2 de 1,5 m. Eu disse, mas como? 2 tubos de 1,5 m? Enterrar o tubo. Isso vai dar 2 metros enterrando esse tubo, porque ele tem que passar debaixo do tubo da Casan. Ele vai ficar praticamente quase mais baixo que o nível lá do rio, da água que vem. Um tubo de 1,5 m seria até aceitável, porque a gente não sabe qual é o dia que a água vem, talvez até aquela água que vem lá do Porfírio Junques, que de repente deságua aí também, pela estrada fora. Mas agora, conversei com o engenheiro, conversei com o Paulo Andrei, conversei com o prefeito, para tentar fazer com que ali colocasse apenas um tubo de 1,5 m e reaproveitasse esse de 1,5 m em outro local. Até tem gente que acha que ali nas águas que desce ali do seu Agostinho, desce pouca água, mas uma enxurrada forte, aqueles 2 tubos de 80, não vai aguentar. Nós conhecemos. Eu sou morador daquela região, conheço, eu sei que ali desce muita água. Então, o preparo que eles fizeram para a entrada da água nos canos e a saída, ficou ótimo, ficou 10. Mas ali, exatamente ali, precisava o cano de 1,5 m. Não 2, um no lado do outro, onde que foi colocado. Foi um absurdo. Pois é. Então, às vezes são dinheiros mal gastos, né? Então, engenheiro, desenhar no papel é tudo fácil. Agora, saber da realidade, ninguém melhor como os próprios moradores do local. Então, isso é fundamental quando se faz um projeto, onde tem as cachoeiras, perguntar à vizinhança, dar informações até para o próprio engenheiro, para ele saber da realidade, porque às vezes é uma cachoeira pequena, mas quando chove, se junta muita água. Então, são coisas que é bem complexo, né? Então, o que eu tinha para dizer hoje era só, também. Então, eu gostaria que os vereadores ficassem
me desse uma resposta na semana que vem sobre aquela situação lá, porque a gente tem que dar uma resposta para o pessoal, certo? Boa noite a todos. Temos alguma coisa na ordem do dia, alguns projetos de requerimento para ser votado. Solicito a vereadora Vera que faça a leitura do parecer do projeto. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis e Obras Públicas e Urbanismo. Projeto Legislativo número 211/2016. Parecer. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei de autoria do presidente vereador Elisiário José Schmitz, que objetiva denominar Rua São João Batista, o logradouro com início no lado ímpar da Rua José Antônio Fraga, tendo como coordenadas E 72, 21, 75, 584, N 69, 52, 94, 6, 985, com 290 metros de extensão, coordenadas do final da via E 722, 155, 259, N 695, 26, 60, 481, e 8 metros de pista e mais 2 metros de passeio para cada lado, situado no bairro Canudos, neste município. Justifica o pedido exposto que os moradores daquela localidade desejam homenagear São João Batista pelo fato de ter sido um pregador judeu do início, conforme citado por historiadores e conforme narração do Evangelho de São Lucas, João Batista era filho do sacerdote Zacarias e Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Foi profeta, considerado o precursor do prometido Messias. Jesus Cristo batizou muitos judeus, incluindo Jesus no Rio Jordão, e introduziu o batismo de gentios nos rituais de conversão judaica que mais tarde foram adaptados pelo cristianismo, sendo o único santo cujo nascimento e mérito se deu em 24 de junho e 29 de agosto, respectivamente. O referido projeto de lei vem atender o desejo e consenso da maioria dos proprietários de terras e moradores locais, e vem acompanhado dos seguintes documentos abaixo assinado, onde os moradores do local estão de pleno acordo com a denominação proposta. O parecer técnico emitido pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina, sendo favorável à própria apresentada. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação do presente projeto de lei, uma vez que se encontra devidamente formulada em conformidade com os dispositivos legais e na forma do inciso 16 do artigo 30, combinado com o inciso 20 do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal. Sala de Sessões, 15 de fevereiro de 2016. Relatora, Vera Lúcia Conrado Silveira. Demais membros da comissão de acordo: Lucide, Pio, Abrão, Vera. E Adelmo. O projeto está em discussão. Vereador Edson. Não, eu gostaria de
Só para esclarecer, eu vejo assim, projeto para denominar uma rua, a gente tem que começar a analisar bem, porque não podemos ficar simplesmente chegar, a pessoa está com um problema, tudo bem, tem que tentar resolver os problemas, mas resolver os problemas conforme a lei demanda também. Nós não podemos chegar, começar a dizer só amém. Porque se a gente começar a aprovar todos os projetos que a população quer para denominar uma rua, vai estendendo dentro dos terrenos das pessoas particulares, isso depois vai ter custo. Hoje é a denominação, amanhã depois é a pavimentação, é a energia. Então, e ali não tem rua, aquela lá para trás não é rua, está sendo aberto. Então, se a pessoa quer fazer uma rua para ser denominada, eu já falei, a pessoa tem que fazer um loteamento, se ela tem interesse de fazer aquilo, então tem que fazer dentro da lei. Porque ano passado nós registramos um projeto da denominação de uma rua, a gente questionou dizendo que só tinha um morador. E não aprovemos, rejeitemos. Então tem que ter igualdade. Para mim, eu posso ser A, B, mas eu sou coerente das coisas que eu aprovo. Então, da forma como ele está hoje, eu não vou aprovar. Eu, vereador Edson. Agora, cada um responde por si. Eu respondo por mim. É isso que eu tinha para dizer. Eu, como autor do projeto, também quero discutir um pouco. O vereador Edson falou que não tem rua lá. A rua é existente já há muitos anos. Não, é existente lá para dentro também. Muitos anos. Então, eu acho que não há problema nenhum de iluminar uma rua. Na minha opção, na minha pessoa. Porque ninguém é obrigado a pavimentar uma rua daquela. O poder público não é obrigado a ir lá botar um asfalto, um calçamento. Então, não. Dá uma manutenção, eu até concordo que todos nós temos que ter acesso para chegar nos terrenos, nas casas. Então, Mas para ter acesso, a rua não precisa ser denominada, ela pode ter o acesso. Não. Hoje, para a Celeste conseguir colocar uma luz, alguma coisa, tem que ter denominação. Tem que ter nome da rua, senão não coloca nem um poste de luz. Então, tem situações que nós temos que denominar a rua. Porque senão não chega a luz para o morador. Correio. Então, temos vários... Quantas ruas nós denominemos já? E cadê as placas das ruas denominadas? Não adianta nós só ficar aprovando ruas, o Correia não fica sabendo qual é o nome da rua, não tem nada relacionado. Então, isso ali não justifica para mim. Então, nós temos que olhar a parte da legalidade. Se nós questionemos um projeto, cada um responde por si, nós questionemos um projeto, não é diferente, simplesmente tem uma cachoeira no lado, o que passa o rio, mas para mim não muda nada. Então, não precisa ter o nome da rua para a pessoa ter a sua residência, dizer assim, eu moro em tal lugar. Hoje nós já aprovamos um monte de rua e não tem... Quantas ruas nós denominamos e foi colocada as placas? Também não foram colocadas. Mas isso não é competência nossa de vereador. Isso aí é competência do executivo. Mas depois o executivo vai ter que executar a obra onde foi denominada a rua. É isso, cada um é isso. Isso nós podemos fazer uma indicação aqui, novamente, que já pedimos, para eles fazer isso aí. Isso aí é de interesse do executivo, não nosso. Posso pedir uma parte do instantinho? Então, eu acho assim, se tem mais moradores lá, se tem terra, eu acho que eles têm que calçar a rua para depois ser denominada. Nós temos que pensar para o futuro, senão a prefeitura, depois os outros governos, vão ter que só ficar tapando buraco. Então, o dinheiro tem que ser usado corretamente para o município crescer, senão a coisa não vai crescer. É isso que eu tinha para dizer. Posso falar um pouquinho?
Eu acho que a rua tem que ter denominação, até porque o Correio de Antônio Carlos está tendo muito problemas para entregar cartas. E se tiver a denominação da rua, pela rua ele acha um morador. E sem nome nas ruas, não acham. Não quer dizer que as ruas denominadas, no momento, têm que ser todas hoje calçadas ou com asfalto. O importante é ter nome, porque lá naquela rua tem moradores e o Correio precisa entregar cartas. Então, tem que ter, sim, tem que ter nome para poder chegar as correspondências até a pessoa. Então, eu acho correto nessa parte. Mais algum vereador queira discutir? Eu acho que aquela rua, o poder público já dá manutenção, já passa a patrola, já cuida dela. Eu acho que não tem nada colocar nome nela. Acho que tem que ter registrado ou não. O poder público, eu acho que já desde o vereador Edson, que era secretário de obras, já passava a patrola lá. Então, só falta o nome, endereço para aquela gente. É a minha opinião. Mais algum vereador? Vereador Valci? Eu também concordo que é necessário que denominem a rua desta natureza, porque se essa rua não for nominada, certamente quem vai morar nessa rua, construir, fazer a sua casa, alguma coisa, tem dificuldade com a própria energia, como o vereador Pio já falou. Nós denominamos, numa vez oportuna, uma rua ali na região do Bom Sucesso, e já tinha muita gente morando ali, que não conseguiam colocar a luz no nome dele, alguma coisa, e a Celeste exigia que tivesse o nome de rua. E nós aqui aprovamos. Eu sou a favor de aprovar esse nome de rua, denominar a rua, mas também questiono. Eu fiz indicação aqui na Câmara para que o poder público, todas as ruas denominadas, chegasse e colocasse uma placa. Facilita para o Correio. O Edson tem razão nesse ponto. Facilita para o Correio, facilita para quem quer entregar eletrodoméstico, material de construção, outros mais. Então, de uma certa forma, estamos denominando rua, nós estamos aprovando. Então, nós temos que cobrar do poder público também essa placa, essa denominação escrita na rua. Mais algum vereador? O projeto está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado com a maioria dos vereadores. Só rejeitado pelo vereador Edson. Vereadores, nós temos 3 requerimentos. Posso colocar os 3 numa votação só? Temos 3 requerimentos, eles estão em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos para o expediente do dia. Convoco o meu vice-presidente para assumir a mesa. Passa para o vereador Elisiário. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vereadores, funcionários da Casa Legislativa, público presente e uma boa noite aos internautas. Quero começar minha fala primeiro reforçando a indicação da vereadora Vera. Eu tenho acompanhado ontem e hoje o nosso terminal
de ônibus aqui no município e a gente escuta muita reclamação. Primeiro, a parte de limpeza nos banheiros e segundo, a falta do barzinho. São motoristas, são cobradores e os usuários. Todos estão reclamando. Por que tiraram o suíte do barzinho? Será que é picuinha política? Por que não tiraram os outros que têm o mesmo ponto? Que eu acho que se a lei é para um, é para todos. Então, teria que tirar do ginásio de esporte e teria que tirar lá do posto de saúde também. Ocupa o mesmo espaço público. Eu sou dessa opinião. Então, ficou muito chato. Hoje a gente vai ali, tinha papel higiênico sábado saindo pelas portas. Nem sequer uma limpeza, não tem um funcionário para fazer uma limpeza. Então, fica muito chato para a nossa população. Segundo, eu fiz uma indicação, já tenho conversado até com o secretário, antes de fazer a indicação, fiz a indicação para ficar registrado. Todo 2 em 2 anos, nós fazíamos uma limpeza daquela beira-rio. Esgota aquele rio morto que começa lá em cima no Mauro Manes e vem até aqui embaixo, na ponta do Cantório. Semana passada deu uma chuva meia forte e alagou o vageiro daquele pessoal tudo ali, ó. Perderam um monte de pé de alface. Então, nada se faz. Enquanto nós estamos pagando hora máquinas e trabalhando, fazendo lote, 3 dias trabalhando, fazendo lotes, serviço particular. Eu acho muito errado essa parte aí. Terceira, se falava muito em saúde 24 horas no nosso município. Fiquemos sábado, domingo, segunda, terça, quarta até meio-dia, sem posto de saúde no nosso município. Será que ninguém ficou doente nesses 4 dias e meio? Todo doente pulou o carnaval, será? Eu acho que não. Eu acho que pelo menos um plantão teria que ter. Com todo o respeito, o funcionário merece descansar também, merece. Agora, 4 dias e meio sem um posto de saúde no nosso município, eu não concordo. Também queria falar um pouquinho sobre o projeto do nosso Louro. Eu acho que é uma vergonha se gastar dinheiro com engenheiro para elaborar um projeto daquela natureza. Enquanto nós temos uma associação que elabora os projetos de graça. Bueiros, que o Valci comentou na sessão anterior, que ia ser de 1,5 metro. Talvez não precise de 1,5 metro, talvez a tubulação da Casan está estrovando. Mas nem no projeto está. No projeto está um tubo de 80, onde se passa água por cima da pista do caminho todo dia, quando chove. Lá de baixo, a gente tem conhecimento, o homem não deixava botar uma máquina para limpar o valo. Agora, teve outro cidadão, planta no vageiro, botou 2 tubos de 80, se botar de 1,5 metro não adianta de nada, não passa num 2 de 80. Então está tudo errado aqui lá. Até questionei com o vereador Valci, a sessão passada, do Augusto lá. Pô, todo mundo sabe que lá é uma bacia d'água, que isso vem água lá de São Pedro. Toda a vida passa água por cima da estrada ali. Era um lugar que teria que botar um tubo de 1,5 metro. Ou então 2 ou 3 de 1 metro, se a Casan está estrovando, bota 3 de 1 metro. Porque a gente sabe que a vazão não é a mesma. 1,5 metro passa mais água que 2 de 1. Aí me botam 2 tubos de 1 metro numa valinha que é limpada a pá. Aquilo é que é uma vergonha. Gastaram um dinheirão de tubo para botar num valo lá que o pessoal abre o pasto a pá.
E onde era preciso, foi colocado. Quando, na outra semana passada, quando deu aquela chuva forte, eu já tinha comentado com o vereador. Aquela chuva jogou os tubos de 80 do Augusto ali, jogou tudo embora. Eu já falei que ia dar problema aqui lá. Mas ninguém escuta. Eu acho assim, ó, o engenheiro, o projetista, eles são bons aqui na caneta. Conhecimento dali, da situação, zero. Então teria que acompanhar alguém da prefeitura, perguntar para os moradores qual é a vazão d'água que tem ali, se dá muita água quando chove, mas não se pergunta nada para ninguém. Não tem ninguém que sabe mais que aquele pessoal do Louro. Então não adianta o engenheiro fazer o projeto e jogar 2 tubos de 1 metro, onde tem uma vala que não dá piava. E onde tem água não me botar tubo. Então a gente fica indignado com a obra. Hoje eu sei que não tem mais chance, porque eu conversei com o homem que cuida da obra lá, o responsável. Vim conversar com a Silvia. Está no projeto, não tem mais mudança. Me parece que a última a mudança que eles vão fazer vai ser aqui no Clemente aqui. Ali parece que vão mudar, vão tirar ou deixar e botar mais um de 1 metro ali naquele ali. Então é complicado. O pessoal deve ter um pouquinho mais de conhecimento da situação lá. E outra questão também é a questão que vai ficar sem asfalto aquele pedaço. Isso é o que mais o povo do Louro está falando. Por que não começaram esse asfalto daqui para lá tudo junto? Engataram os 770 metros que começa e botam 1.800 junto. Termina ou não terminar, depois completa para frente. Não deixar no meio. Outra situação, Valci, vou te cobrar isso aí. Não me deixe encostar asfalto no muro do teu parente lá, do Porfírio. Vamos deixar 2 metros de calçada no lado daquele muro. Ah? Eu espero, porque se fizer aquilo ali vai dar bicho feio. Se encostar asfalto no muro ali, se não deixar um passeio, vai ser feio. Então, para hoje era só. Boa noite a todos. Passa os trabalhos da mesa para o vereador Elisiário. Todos os vereadores já escutarem a Anice ler o ofício do convite da audiência pública, terça-feira às 6 horas da tarde. E eu gostaria de não convidar, convocar todos os vereadores para participar, que isso é interesse nosso. Tá? Então gostaria de convidar todos os vereadores para terça-feira às 6 horas estar aqui na audiência pública. Não havendo nada mais a ser tratado, solicito à vereadora Lucide que faça uma pequena oração para nós iniciar nossos trabalhos. Senhor, nós te damos graças por este encontro, no qual compartilhamos nossas alegrias e esperanças, ilusões e desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença entre nós. Faze que cresça entre nós o espírito fraterno e o amor ao próximo. Amém. Amém. Encerra a presente sessão, marcando na forma regimental para a próxima terça-feira. Boa noite a todos.